Olá, muito boa tarde. É por experiências concretas que se compreende melhor a importância do voluntariado na coesão social. Neste Ano Europeu do Voluntariado, essas experiências são apresentadas neste programa da Igreja Católica em cada terça-feira. Está presente nos vários hospitais de Lisboa. A Associação Mateus 25 tem cerca de 3 anos e é formada por um corpo de voluntários que leva a Igreja ao hospital. Mais do que administrar sacramentos, os voluntários da Associação Mateus 25 dão o seu contributo para a humanização dos serviços hospitalares. Vamos aclamar o Senhor entre cantos de alegria. É a Eucaristia Dominical no Hospital de Santa Marta, em Lisboa. O padre Cristino Coelho é aqui capelão, já lá vão 8 anos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doentes, familiares e voluntários reunidos numa enfermaria para assinalarem o Dia do Senhor. Nem sempre os doentes estão aptos a deslocarem-se à capela e a Eucaristia na enfermaria acaba por aproximar a Igreja dos doentes. Eu sou missionário São Batista, já agora, portanto coincide um pouco comigo. Aqui, a presença da Igreja no hospital tem o rosto da Associação Mateus 25. As palavras do discípulo são o lema: eu estava doente e tu visitaste-me. Esta associação tem por missão, precisamente, apresentar, portanto, a solicitude da Igreja perante o doente. A necessidade de estar junto do doente ter alguém que o acompanhe, que cuide dele, fez com que nós estivéssemos como voluntários nas várias capelanias. Senhor, é para nós um dever e salvação, agradecer-vos sempre toda a parte. É um trabalho pastoral onde se leva a Igreja ao hospital. Passa pela administração de sacramentos, por dar a comunhão, fazer confissões, mas a presença da Igreja no hospital vai muito para além destes aspectos mais sacramentais. Começa por ser uma presença de humanização. Começamos pela humanização, pela conversa, pelo um diálogo aberto, e a gente vai reconhecendo há uma necessidade espiritual e depois deixamos lá. Isto é uma das razões. A outra é quando a pessoa já tem prática religiosa, sabe que existe um serviço religioso no hospital e eles próprios dirigem e pedem à enfermeira ou ao serviço de enfermagem para nos contactar. E habitualmente aqui os serviços de enfermagem são muito corretos, muito cumpridores e eles preocupam-se logo em corresponder a estes desejos dos doentes. A Associação Mateus 25 está neste momento no Hospital de Santa Maria, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Curri Cabral e Egas Muniz. Existe graças a um corpo de voluntariado dedicado que se forma para servir da melhor maneira aos doentes nas várias unidades hospitalares. Atualmente, conta com cerca de 200 membros. Maria Isabel Lopes tem 64 anos e é reformada da função pública. Vem sempre trazer uma palavra amiga, mas acaba por aprender muito. O difícil é separar-se das situações difíceis que por aqui encontra. Aprendo muito. Claro que eu às vezes também vou aqui um bocadinho a pensar e um bocadinho cabisbaixa. Mas pronto. É difícil separar e não levar para casa? É. Pelo menos por um caminho até a casa é difícil. E muitas vezes até que os meus filhos falam sobre isso, porque é assim, todos temos dificuldades a vários níveis e às vezes até serve de exemplo para a gente ter mais força. Yolanda Pereira faz voluntariado desde os anos 80. Nas suas visitas aos doentes, não precisa muito de falar. A sua missão é, sobretudo, ouvir. Há um caso ou outro que as pessoas são sisudas e não querem falar. Mas na maior parte dos casos é ao contrário. É difícil nós despegarmos-nos da cama do doente. E isto porque as pessoas têm uma grande necessidade de ser ouvidas. Nós não temos que falar muito. Quase nada. Quem eles é que falam tudo. E penso que... E sentem na... Eu acredito que
eles sentem, o doente sente que a pessoa que está ali está por ele, para o servir se for preciso, e isto sem palavras. À porta da capela do Hospital Egas Muniz, outro grupo de voluntários veste a camisola da Associação Mateus 25. Temos a alegria de fazer parte deste conjunto de voluntários, que é dar de graça o que graça recebeste, e a nossa missão realmente tem sido uma graça que temos recebido. Recebemos muito mais do que o que damos. Nós damos-nos inteiramente e é nesse sentido de darmos-nos que nós estamos no voluntariado, mas recebemos muito mais. Chegamos à noite, partilhamos os dois o que foi o nosso dia e chegamos à conclusão que recebemos muito mais do que demos. Há uma situação que nos engrandeceu, nós aprendemos muito. Nós contratamos pessoas de uma simplicidade extraordinária. Sentimentos partilhados por todos os voluntários que dedicam parte da sua vida à visitação dos doentes. Nós não vamos à espera de receber, nós vamos darmos-nos, aquele tempo que dispomos é para o doente, mas recebemos muito. Recebemos muito e ouvimos muitas vezes dizer, às vezes já nós vimos a voltar no corredor, ainda há gente boa. E, portanto, isto é reconfortante para nós também. Alguns tornaram-se voluntários da Associação Mateus 25 depois da doença lhes ter batido à porta. É o caso de João Maria Dias. Antes de ser voluntário neste hospital, foi aqui doente. Quando recuperou, quis dar um pouco daquilo que tinha recebido. Dou o meu melhor, venho com muita alegria, faço tudo com alegria. E pronto, e sinto-me realizado fazendo o trabalho que faço. Faço a exposição do Santíssimo, faço o trabalho aqui, a plania aqui do Egas Muniz, de muito bom agrado, e outras coisas que me são pedidas, e colaboro naquilo que posso com os meus irmãos. Tive uma pessoa de família muito tempo doente e, portanto, frequentei muitas vezes este hospital. E quando vinha visitá-lo, ficava sempre aqui na capela a rezar e, portanto, após o falecimento dessa pessoa da minha família, entendi que me devia doar aos outros. No centro deste trabalho de voluntariado está o padre Alberto Oliveira. É capelão do Hospital Egas Muniz há 5 anos e para ele a pastoral da Igreja no hospital é muito mais do que uma pastoral sacramental. A Associação Mateus 25, enfim, fundada no capítulo de São Mateus 25, estive doente e visitaste-me, proporciona de facto uma abertura muito grande da ação da Igreja, no sentido de olhar o doente não só como a pessoa doente, mas como uma pessoa integral. Não é apenas o corpo que está doente, muitas das vezes é também o seu espírito, é também a sua fé, são também as suas capacidades de pessoa crente, são no fundo muitas das vezes os seus sonhos que vão ao ar com uma pequena doença. Trabalha em parceria com os profissionais de saúde do hospital. A saúde física não se pode dissociar da saúde espiritual. Médicos, enfermeiros, serviços sociais, há muito que tomaram consciência que a recuperação do doente depende de um todo. A pessoa, quando entra com uma doença, não entra apenas doente do corpo ou psicologicamente, não é? Traz toda a sua carga pessoal consigo. E o espiritual tem o seu ponto muito importante. Quem tem fé não deixa a sua fé em casa. E estes voluntários com o capelão vêm, digamos assim, trazer o suporte, o conforto espiritual que nós profissionais não conseguimos dar naturalmente, não é? Estamos numa perspectiva de cuidar, de tratar, o espiritual acaba por ser algo que alguém tem que vir ajudar e os voluntários são bem-vindos nesse sentido. Rosário Pinheiro não é crente, mas no seu trabalho de enfermagem não esquece o lado espiritual do doente. Daí a parceria que estabelece com o trabalho levado a cabo pelos fiéis das várias religiões dentro do hospital. Nós cuidamos do aspecto físico, mas também dessa parte, porque a enfermagem tem formação e é um dever da enfermagem dar esse apoio. A nível espiritual, à pessoa espiritualizada, é evidente que nós temos doentes que têm a sua crença, não é, religiosa,
variedíssimas religiões, neste caso a grande maioria é a religião católica e, portanto, estes voluntários têm uma importância muito grande também junto do doente. Portanto, é um trabalho de parceria, não é? Nós estamos sempre muito atentos a essas necessidades dos doentes, até porque quando os doentes entram no hospital, uma das coisas que é logo questionada é se realmente eles necessitam, querem a presença, conversar um pouco, não é? Porque efetivamente a parte espiritual é de extrema importância. Portanto, nós olhamos para a pessoa como um todo, e esse todo é físico, é mental, é psicológico, é espiritual e, portanto, não nos podemos esquecer nunca dessa parte da espiritualidade. Os profissionais trazem os cuidados clínicos, mas escasseia-lhes o tempo para ouvir, para a palavra de alento. Os voluntários trazem o tempo que mais ninguém tem dentro de um hospital. Muitas vezes andamos tão atarefados porque o número de doentes são muitos, o conjunto de tarefas que temos de desenvolver também são imensas e muitas vezes esquecemos-nos também, sem querer, deste lado. E muitas vezes até é o próprio doente a apelar por ele e aí, logicamente, recorremos sempre ao voluntário. Portanto, os doentes têm as suas crenças, não é? As suas convicções, muitas vezes querem de facto que o capelão lá vá. O novo enquadramento jurídico das capelanias hospitalares veio dar novo alento a um trabalho que sempre foi feito, mas que era necessário reconhecer. Hoje ele é reconhecido, assumido e incentivado por profissionais de saúde e pelas administrações hospitalares. Os profissionais passaram a ter uma outra visão, mesmo o mundo da saúde em si, clínico, passaram a olhar o doente de um outro modo. Portanto, as questões religiosas e étnicas são tidas em conta na formação dos profissionais. Várias vezes intervi também em alguns simpósios e ações de formação de alguns serviços e essa dimensão é sempre tratada e tratada com muito cuidado e com algum carinho, porque se percebe que isso tem implicações concretas na vida da pessoa, do doente que está a ser tratado, mas também na vida dos familiares que não estão cá, mas passam por cá e zelam pelos cuidados do doente. Não apenas questões éticas ou étnicas, não apenas questões morais ou até mesmo da questão da crença ou da religião, tem a ver com o olhar integral da pessoa. Não é apenas o corpo que padece, também a animosidade, os projetos que havia parece que de repente desapareceram, não é? A pessoa entra, começa a afundar-se num buraco de negativismo que tem que se puxar cá para o de cima, não é? E a ação da Igreja, mesmo como dizia, mesmo diante dos que não professam a fé cristã católica, é importante. A ação espiritual, do apoio espiritual, é fundamental no sentido de ajudar a pessoa a compreender que afinal eu valho mais do que as minhas dores e inclusive eu valho mais do que esta crença ou daquela diferença de crença ou do que esta questão. A Associação Mateus 25 pretende alargar-se a todos os hospitais do Patriarcado de Lisboa, mas pretende também desenvolver uma ligação mais estreita com as várias paróquias para que o apoio ao doente não se faça apenas no seio hospitalar. Seria bom que as paróquias nos avisassem a nós, e às vezes preocupam-se com isso, vai um doente, etc. Portanto, que houvesse uma recomendação e uma ligação maior entre nós os capelães, e naturalmente as paróquias no seu serviço próprio que têm. No Ano Europeu do Voluntariado fica o contributo da Associação Mateus 25, cuja entrega aos outros se faz no seio da Pastoral da Saúde. De hoje a 8 dias damos continuidade a esta rubrica que assinala neste programa o Ano Europeu do Voluntariado. Agora evocamos a história do Seminário de São Paulo em Almada. É precisamente neste dia que assinala 75 anos de existência, sempre voltados para a formação de sacerdotes. Integrado na Diocese de Setúbal desde 1999, oferece hoje um ambiente familiar aos jovens que se preparam para um sacerdócio missionário e sempre atento às necessidades de cada pessoa. Remonta a 1569 o convento dominicano, cujas ruínas haveriam de ser mais tarde recuperadas, em 1933, pelo esforço generoso dos fiéis e pela vontade tenaz do cardeal Cergeira. Começou assim há 75 anos. O Seminário de São Paulo, em Almada,
por onde passaram já milhares de alunos. E eu estive aqui até 52, o ano 52 que passei para os Olivais. Nessa altura, de facto, havia muitos alunos, havia bastantes professores e, portanto, era o sistema do seminário ainda, já não digo do tridentino, mas já bastante do Vaticano II. Os mais antigos, ou aqueles que guardam ainda fresca a memória desta casa, são unânimes em sublinhar a forma como o seminário marcou o seu futuro. Um dos bispos franceses que passava cá por casa, dizia que quem passava por este seminário que abria os horizontes, falando da magnífica vista que o seminário de Almada tem. De facto, sinto que o seminário fez-me isso, não é? Abriu-me os horizontes, marcou-me na minha formação, pois claro que foi aqui que estudei, foi aqui que fui formado, foram aqui que os padres me moldaram e me ensinaram a ser sacerdote, ou pelo menos começaram este caminho. Este seminário abriu-me horizontes, ensinou-me a rezar, não é? Porque nós, de facto, a vida de oração de seminário é sempre muito mais intensa e dou graças a Nosso Senhor por isso, porque isso também nos marca, são dados que nós adquirimos e que nos vão moldando, que nos vão marcando toda a nossa vida, mas essencialmente sinto foi isso, e isso é a grande marca que o seminário deixou em mim. O reitor desta casa, o responsável máximo pela formação dos novos padres, é o bispo da diocese, Dom Gilberto. Diz que também Jesus criou um ambiente de seminário com os discípulos e reservou-lhes muito tempo para a formação. Da mesma forma, o bispo não pode deixar de dedicar o melhor do seu tempo, do seu olhar, do seu carinho, também à preparação dos padres, daqueles que amanhã estarão à sua volta, estarão como que as suas mãos, o seu olhar em toda a parte. De maneira que o seminário é verdadeiramente o coração da diocese. Quem ajuda a bater esse coração é o padre José Rodrigo Mendes. Ele é o vice-reitor e o coordenador da equipa formativa do Seminário de São Paulo. Uma casa hoje com menos alunos, mas de onde têm saído sacerdotes com grande regularidade. Esta casa já teve 150 seminaristas, mas vinham para aqui pequeninos, não é? Era um seminário menor, não é? Desses poucos chegaram a padres, não é? Prestavam um serviço à formação, sobretudo da população mais pobre, que não tinha acesso à escola, não é? Agora, os jovens que vêm para cá são jovens que já concluíram o liceu. Aqui em Setúbal, mais de metade, ou quase metade, já têm um curso superior, vêm para o seminário, sabem o que querem, e normalmente são ordenados, portanto. Nos primeiros 50 anos deste seminário passaram por aqui 2.000 alunos, 300 foram ordenados padres. Nos 10 anos em que está na diocese de Setúbal, acolheu 23 seminaristas, 18 já foram ordenados padres. Números curiosos quando se fala em crise de vocações. Mas a aposta da casa e da diocese não é em padres para uma pastoral de manutenção, mas sacerdotes com atitude e espírito de missão. Padres para a missão na comunhão, não é? E não de padres que se fechem dentro da igreja, não é? Porque se trata de ter padres que se fecham dentro da igreja, que estão à espera, e às vezes até nem receber muito bem aqueles que lá vão, já temos padres que chegam. Aqui em Setúbal temos padres que chegam. Faltam-nos padres missionários, pessoas que estejam profundamente unidas em igreja e que vão ao encontro das pessoas nas suas necessidades, que sejam agentes de esperança, sobretudo junto dos mais pobres, não é? Neste momento há muita gente que tem dificuldade em viver com alegria e com entusiasmo, a crise é grande, e temos de estar junto dessas pessoas, enfim, com a nossa palavra e sobretudo com a nossa ação, não é? Oriundo de Trás-os-Montes e depois de um percurso pela Casa do Gaiato, Quintino Trinchete chegou ao Seminário de Almada. Foi aqui que eu comecei a descobrir mais intensamente que a minha vocação passaria pelo sacerdócio. Foi assim, fui dando passos pequenos,
fui percebendo nestes anos que aqui estou o meu enraizamento e o meu enamoramento da pessoa de Jesus Cristo. Miguel Ângelo reconhece também a importância da vida comunitária desta casa, ainda que só agora tenha chegado a esta família. Fui chamado para estar aqui e que eu aceitei vir por liberdade e queria vir, e aqui estou para cumprir a vontade. Também há o dia, nunca se sabe, quando realmente a Igreja precisar que eu seja sacerdote, eu estarei disponível, mas se não precisar também, acho que o que se ganha é maior. O que se ganha, estando aqui pouco tempo, o que se ganha é muito grande. Um percurso formativo que tem na oração e no estudo os seus principais fundamentos. Um itinerário marcado também pela forte amizade e pelo espírito de família, que será determinante para o desenvolvimento vocacional de jovens, dos quais se espera sejam um dia guias de comunidades em atitudes de missão e anúncio e próximos das pessoas. 75 anos depois de ter aberto as portas, é esta a grande aposta em curso no Seminário de São Paulo, em Almada. A celebração de um aniversário que teremos a oportunidade de mostrar neste programa nos próximos dias. Por hoje chegamos ao fim. Voltaremos amanhã aqui na RTP2. Mais logo, pouco antes das 11 da noite, estaremos na sua companhia na Antena 1. E em cada momento pode consultar as notícias sobre a Igreja Católica em www.agencia.eclesia.pt. Desejo um bom fim de tarde e amanhã, se Deus quiser.